Olá, vamos lá para mais uma orientação financeira e hoje eu vou falar sobre o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Antes da gente começar, eu quero te pedir para você não esquecer de dar o joinha e, se você ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever, que eu sempre venho aqui falar sobre alguma orientação, alguma dúvida de uma forma bem simples, sobre o sistema financeiro nacional e internacional, que não é um bicho de sete cabeças, então eu explico de uma forma bem simplificada. Então vamos lá. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma entidade, é uma associação civil privada que guarda, que administra os recursos de pessoas físicas ou jurídicas que têm recursos, que têm dinheiro guardados nas instituições financeiras, em bancos, em financeira, por exemplo. Então, eu vou explicar de uma maneira bem simples. Vamos supor que a instituição financeira faça um seguro, né? Ela aparta um dinheiro do valor total que os clientes têm naquela instituição e ela aparta, ela aplica até aquele dinheiro, ele fica ali guardado, por quê? No caso de falência, de intervenção, mesmo de liquidação da instituição financeira. Então, este fundo, ele é usado justamente para ressarcir o prejuízo que os clientes teriam. O FGC, ele foi criado em 1995, por orientação governamental. Na época, o presidente era o José Sarney, e hoje o FGC ele é regulamentado sobre as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e ele é supervisionado pelo Banco Central do Brasil. Já vamos tirando as dúvidas. Olha, eu tenho dinheiro vivo, seja em dólar, euro, reais, está guardado no meu cofre, na minha casa ou na empresa. Se um ladrão vier e roubar, eu posso acionar o FGC? Não pode. Olha, hoje nem outros seguros, como residencial, seguro empresarial, no caso de dinheiro vivo, se for roubado, ninguém ressarce. Não existe hoje uma instituição, uma entidade que cobre esse tipo de coisa. Então, o FGC, ele garante, então, os recursos que você tem guardados nas suas instituições financeiras, seja, né, dinheiro investido ou mesmo dinheiro em conta corrente. E o FGC, ele cobre até R$250 mil. Então, vamos às perguntas, né? Olha, a minha conta, ela é conjunta. Como cada um vai receber 250 mil, caso, claro, gente, haja este saldo. Não. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo até acima desse valor. Vamos supor que eu tenho R$600 mil guardados e a minha conta é conjunta com alguém, com alguma pessoa física. Então, vai pagar 125 mil para mim, 125 mil para a pessoa, para a conta conjunta. Os 600 mil perdeu, só vai ser ressarcido pelo FGC os 250 mil. Então, 350 mil você perdeu. Então, vamos agora para as instituições financeiras. Olha, eu tenho, então, conta em 4 instituições financeiras. Eu vou receber quanto? Cada instituição financeira vai te pagar 250 mil. Vamos dar um exemplo. Você tem conta em 4 bancos e você tem, no total, você tem R$1 milhão guardados em cada banco. Cada banco, cada instituição financeira vai te devolver 250 mil reais. Você vai receber, então, no total, R$1 milhão, que é
o máximo. Os outros 3 milhões de reais você perde. E isso para, agora nós já vamos entrando nisso, e isso é para as aplicações, as aplicações financeiras que são garantidas pelo FGC, que agora eu vou começar a explicar sobre isso. Os FGCs, eles são mantidos pelas instituições financeiras. Então, elas contribuem mensalmente, elas se associam ao FGC e elas contribuem, então, mensalmente, uns recursos para justamente abrir mão desse dinheiro no caso, né, do banco, por exemplo, for liquidado. E essas reservas que ficam no FGC, elas são aplicadas principalmente em tesouro direto, renda fixa, para justamente não ter a perda, né, da inflação desse dinheiro. Todos os produtos, todo o dinheiro que eu tenho guardado no banco é coberto pelo FGC? Infelizmente não, mas para tudo tem solução. Então vamos lá. Quais são os produtos que são garantidos pelo FGC? São o CDB, Certificado de Depósitos Bancários, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, o LCA, que é a Letra de Crédito de Agronegócios, o LC, que é Letras de Câmbio, depósitos em conta corrente, depósitos em conta salário, depósitos em caderneta de poupança. O processo para o banco foi liquidado. Quanto tempo que eu recebo meu dinheiro, que eu quero meu dinheiro de volta? Costuma ser entre 30 e 60 dias. É um processo muito rápido, muito eficiente e muito confiável. Nossa, Rejane, você falou muito pouca coisa, né? Quais que são, então, os investimentos que não são cobertos pelo FGC? Os fundos de investimento. Olha, fundos de investimento de renda fixa, fundos DI, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos de EFTs, fundos cambiais e multimercados. Não se desesperem. O que eu vou explicar. Então, não se desesperem. Veja, os fundos de investimento possuem um mecanismo de segurança jurídica. O dinheiro do fundo, ele não pertence ao banco ou à instituição financeira. Eles têm o CNPJ próprio. Então, no caso da falência de uma instituição financeira, os fundos de investimento, todos os cotistas, os investidores podem ficar tranquilos porque o dinheiro deles está intacto. Agora vamos para os fundos vamos para os investimentos ou os recursos que realmente não estão então protegidos pelo FGC, que são Tesouro Direto, depêntures, depende muito da saúde da empresa, né? Porque são títulos de empresas, então vai depender da saúde, mas debêntures, então, não é garantido pelo FGC. Tem renda fixa sem a cobertura de FGC, se quiser aplicar nisso, pode. CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e o CRA, que é o Certificado de Recebíveis de Agronegócios. E tem também um aqui, LIG, Letras Imobiliárias Garantidas, e letras financeiras. Então, estes não são protegidos pelo FGC. E tem também, né, gente? Vamos lá, ações, fundo imobiliário, ETF, BDR, criptomoedas, previdência privada, PGBL e VGBL também não são garantidos pelo FGC. Também, para quem tem previdência privada, não vamos nos assustar, tá? As previdências privadas, elas são fiscalizadas pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão do governo federal responsável por fiscalizar esses investimentos vinculados ao Ministério da Fazenda. A previdência privada, ela é muito fiscalizada.
Então, quando ela já está num ponto de que pode ser que esteja insuportável, já é avisado com bastante antecedência, tá? Mas infelizmente, se um plano de previdência privada ele falir, infelizmente, os investidores perdem o dinheiro. Por isso que é muito importante saber qual que é a empresa, o que você está fazendo o fundo de previdência privada, seja VGBL ou PGBL. Vamos lá, as nossas considerações finais? Claro, gente, que eu sou super a favor dos nossos recursos serem guardados em instituições financeiras de confiança, né? Eu não gosto muito das fintechs, esses bancos virtuais que surgiram aos montes, eles não têm a garantia do FGC, é uma observação, né? Então eu não confio muito, mas é claro que eu nunca seria a favor de guardar o seu dinheiro, né, como diz, debaixo do colchão, em casa, né, então os recursos têm que ficar em instituições financeiras mesmo. Mas eu não poderia deixar de falar do Banco Master, que foi então decretado a liquidação pelo Banco Central, agora dia 18 de novembro de 2025, e que a maioria das pessoas já foram ressarcidas, já foi ressarcido em cerca de 39,2 bilhões de reais e 695 mil pessoas já foram ressarcidas e faltam então muito pouca coisa para se liquidar. Realmente o FGC o fundamental, gente, é igual fazer seguro, né? Então, é uma coisa que não tem nem discussão, né? Nós já explicamos que quem faz essas reservas são as próprias instituições financeiras e que pelo menos diminuiu, né? O prejuízo de clientes, né? E desde 95, que foi a criação, o FGC já foi acionado por 37 vezes. Isso foi apenas algumas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.